Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e hoje estarei com você aqui para uma aula sobre ética e ética africana, ética Ubuntu. Na aula de hoje, então, alguns objetivos nós vamos abordar e será necessário que nós tenhamos bastante atenção com esses aspectos. Nós vamos evidenciar os fundamentos e diferenças da ética Ubuntu para as demais éticas. Demonstrar o modelo ético Ubuntu. A ideia central hoje, então, é abordarmos esse modelo ético de uma forma que entendamos aquilo que é mais essencial nessa forma, nessa cosmovisão, ou seja, nesse jeito de olhar o mundo, ok? Então, estudante, fique atento, pegue seu caderno, faça suas anotações e lembre-se, a partir de agora, nós vamos iniciar uma reflexão dentro de um universo bem específico da ética Ubuntu. Uma ética vinda do continente africano e que tem muitas características importantes para o nosso dia a dia. Antes de iniciarmos de fato o conteúdo desta aula, vamos revisar a aula passada, a aula 35, na qual vimos um pouco da ética existencialista. Então, observamos ali a ética existencialista sobre o ponto de vista do Jean-Paul Sartre, principalmente falando sobre o conceito de liberdade proposto pelo filósofo. Lembre-se, fazer as atividades no Classroom garante a sua presença e, obviamente, o seu conhecimento. Então, assim que terminar essa aula, vá lá no Classroom e faça a atividade que ela vai garantir a presença da aula de hoje. Vamos iniciar olhando para essa imagem aqui no canto da nossa tela, em que algumas crianças ali formam um círculo. O que vem à sua cabeça quando você pensa em um círculo, com pessoas unindo seus pés ali? Pensa um pouquinho. Na ética Ubuntu, existe algo muito importante quando se fala de grupo, de união, de desejo conjunto. Então, por isso, a ética Ubuntu já se diferencia da ética que nós estamos acostumados a abordar e a estudar, que é uma ética eurocêntrica, ou seja, uma ética oriunda do continente europeu que influencia praticamente todo o mundo. Então, nesse modelo de comportamento, nesse modelo de pensamento sobre as nossas ações, já temos uma grande diferença quando se fala do indivíduo e da sua relação com o grupo e vice-versa. Então, nós vamos verificar hoje que esse modelo ético, ele tem uma expressão bem forte, que é essa daqui. Sou porque somos. Ou seja, na ética Ubuntu, eu, enquanto indivíduo, me reconheço somente a partir do grupo a qual eu pertenço e nesse pertencimento é que eu me identifico e consigo crescer, consigo me desenvolver e pensar na ética aquilo que é certo, aquilo que é errado, refletir sobre aquilo que é possível e aquilo que não é possível, ou seja, o pensamento ético nasce justamente dessa máxima maior da ética Ubuntu. Então, vamos fazer uma pausa e pensar agora um pouquinho. Você aí na sua casa, para pensar um pouquinho nos seus arredores, na sua vizinhança, na sua família, em vários aspectos que te circundam. Por que isso? Nós vamos tentar responder a uma questão. Descreva aspectos pertinentes da moralidade da sua comunidade, ou seja, descrever aquilo que é considerado certo e errado da sua comunidade. Por que nós vamos fazer isso? Justamente para percebermos como nós funcionamos em relação àquilo que acreditamos ser certo e ser errado e como isso está relacionado à comunidade, para que depois possamos comparar com a ética Ubuntu. Então, pegue aí o seu caderno, pegue o seu lápis, sua caneta e faça essa anotação. Para pensar um pouquinho. Quais são os exemplos que você pode usar aí de pertinho de você, da sua comunidade, da sua família, que refletem essa realidade do certo e do errado, ou seja, da moralidade aí na sua comunidade? Então agora você tem alguns minutinhos justamente para pensar isso e anotar no seu caderno.
De volta aqui, estudante. Vamos pensar então algumas formas, alguns exemplos que eu posso dar agora nesse momento para você e você verifica aí como foi a sua resposta. Eu vou dar alguns exemplos aqui bem gerais, ou seja, uns exemplos que podem estar perto do que você pensou. Mas o que é mais importante nesse momento é o que você escreveu aí, o que você refletiu, o que você pensou a respeito dessa questão. Então, roupa adequada ao ambiente. Então, por exemplo, se formos pensar uma vestimenta que se usa na praia, não se usa muitas vezes aqui no cotidiano, nas cidades que não são praianas. O uso de determinadas palavras são adequadas em determinados ambientes, como uma gíria, e outras não. Também hábitos cotidianos em geral. Então, se você colocou aí alguns hábitos desses ou coisas parecidas com isso, saiba que isso é determinado pelo que se pensa ser adequado ou inadequado, pelo certo e pelo errado, que corresponde à moralidade ou a algum aspecto da moralidade aí do seu convívio, da sua sociedade, da sua comunidade, da sua região. Então, essa resposta, guarda ela bem aí na sua cabeça, no seu coração, justamente para quê? Para que daqui a pouco você vá percebendo alguma diferença ou alguma semelhança com a ética Ubuntu. Eu trouxe aqui, para a gente pensar um pouquinho, um filósofo que reflete bem a ética Ubuntu e fala sobre a ética Ubuntu. Moghob Ramuse. Ele escreve esses livros aqui, justamente que nos revelam essa identidade, essa reflexão sobre o modo de agir e o modo de pensar Ubuntu. Então, a relação do indivíduo, né, que pratica a ação e o destinatário da ação é o ponto central dessa reflexão. Então, nós vamos ver aqui alguns aspectos referentes a essa reflexão. A ética Ubuntu, então, retira a centralidade eurocêntrica, ou seja, a ética agora ela vai se voltar para algo diferente, algo voltado para o continente africano, para as várias matrizes de pensamento que estão lá e que têm algo em comum. Ou seja, uma reflexão própria do continente africano. E isso não é simplesmente dizer que ou um africano, ou um sul-africano, um moçambicano. Não. A ideia aqui é uma reflexão de fato, oriunda daquelas comunidades ou de algumas dessas comunidades que se veem representadas a partir dessa noção. Portanto, é indissociável, ou seja, não se separa a relação entre pensar e agir nessa forma de pensamento. Ou seja, enquanto que, na maioria da tradição que nós recebemos enquanto ética, pensar é uma coisa e sentir é outra, nesse modelo ético, isso está junto, não se dissocia. Por exemplo, quando você sente algo, por exemplo, um medo, uma alegria, tudo isso é um conjunto junto daquilo que você pensa, daquilo que você organiza no seu raciocínio. Ou seja, nesse modelo ético, o ser humano é entendido de forma integral nesse aspecto. Ou seja, pensar e agir é quase que a mesma coisa, no sentido de que elas estão associadas diretamente. Então, o que importa para nós pensarmos agora é como essa ação. Então, justamente porque estamos pensando a ética a partir dessa visão Ubuntu, é pensar como a minha ação ela é boa ou má, como essa ação ela é dita assertiva ou não. Então, nós vamos pensar sob o ponto de vista de que a ação afirmativa e a ação negativa. E tudo isso pensado a partir da força vital. A força vital nada mais é do que uma energia, do que um sentimento dentro de você. E, obviamente, por essa associação do agir e do pensar, a gente vai entender o seguinte: quando a ação é afirmativa, ou seja, quando ela contribui com você e com o meio ao qual você está inserido, essa ação gera energia vital, energia de vida, ou seja, é aquela força inerente a você mesmo ou algo que esteja associado a essa ideia que faz com que você se sinta vivo, se sinta melhor e, obviamente, isso faça um engrandecimento do indivíduo no qual está afirmando essa ação.
A ação negativa é justamente o oposto disso. Ela enfraquece a força vital, como se fosse uma queda de energia. Né? De vez em quando na sua casa ou talvez em algum outro lugar, você presenciou uma queda de energia, né? Apagaram-se as luzes do nada. Então a ação negativa ela está muito vinculada a uma espécie de fraqueza, né? De fraqueza de espírito, de fraqueza de si mesmo. Nisso, aonde que isso vai ser refletido? Na comunidade. Por isso, aquela imagem do início, em que a comunidade ela é o ponto-chave para entendermos o próprio indivíduo. Não há como entender na ética Ubuntu um indivíduo sem a sua comunidade. Por isso, sou porque somos. Ou seja, a noção de moral, ou seja, aquela noção ali daquilo que me dá energia vital, daquilo que tira minha energia vital, está diretamente associada à comunidade. A comunidade na qual eu estou inserido, ela vai ser o reflexo ou vai refletir as minhas ações. Portanto, a minha ação ela tem muito a ver com os membros dessa comunidade e há um impacto direto nisso. Ou seja, a comunidade me impacta e eu impacto a comunidade com a minha ação. Por isso, sou porque somos não é somente entender que eu devo agir bem por conta da comunidade, mas a minha própria condição de vida está diretamente relacionada à comunidade. Então vamos fazer uma pequena pausa para mais uma pergunta que vai fazer a gente refletir um pouco mais profundamente, agora já sobre o ponto de vista da ética Ubuntu. Explique o conceito Ubuntu na ética africana. Ou seja, daquilo que você percebeu até agora. Tenta explicar com as suas palavras aí, em alguns minutinhos que vai ser dado a você, como funciona essa ética. Se você já percebeu alguns elementos importantes, então coloca aí nessa resposta, escreva no seu caderno, que daqui a alguns minutinhos nós voltamos.
Olá, estudante, estamos aqui de volta para a gente verificar a sua resposta e também verificar quais são as possibilidades de reflexão a partir dessa questão. Então vamos ver. Ética voltada à comunidade, sou porque somos. Aqui está a essência da descrição da ética Ubuntu até esse momento. Então, se a sua resposta estiver por ali, estiver descrevendo algo que se volte a essa reflexão do sou porque somos, então essa resposta foi muito bem encaminhada. Eu acredito que com certeza você lembrou-se disso e escreveu aí. Trago agora aqui mais uma reflexão importante, né, do filósofo Jian Kashindi, que vai refletir e mostrar como funciona esse modelo na prática. A reflexão ética, ela muitas vezes é chamada de filosofia prática, justamente porque se volta para a nossa realidade, para a nossa atuação diária. Então vamos dar uma olhada nesse modelo. Então aqui existe um modelo em que coloca a pessoa, né, e toda a sua ação voltada entre fortalecer-se, como eu disse anteriormente, e fortalecer os outros, fortalecer o outro, ou seja, a ação aqui é entendida diretamente na relação com outra pessoa e, obviamente, com a comunidade. Então, aqui nós vamos ver alguns passos desse modelo, né, em que a gente percebe que um momento eu faço uma ação, ela fortalece quem recebe essa ação, esse agradecido devolve isso para quem fez a primeira ação e esse ciclo vai se desenvolvendo entre doador e receptor. Lembrando, daquilo que faz com que a nossa energia vital se fortaleça. Então vamos aqui a alguns preceitos. Então o primeiro passo, doador para o receptor. Então, alguém faz algo por alguém. Esse é um doador que faz algo pelo receptor. É chamado em língua africana de muntu, pessoa. Então, nesse sentido, nós vamos começar a perceber que alguém faz algo que energiza, que dá essa energia vital para a pessoa. O segundo passo, então, é a responsabilidade, reconhecer o bem recebido. Ou seja, a pessoa que recebeu aquele bem, ela reconhece ou deve reconhecer esse bem recebido e, portanto, ela tem uma outra ação a ser feita, que é justamente o fortalecimento do doador, justamente por essa ação ser entendida como gratuita, ou seja, ele faz algo de forma gratuita por essa pessoa. No quarto passo, é o reconhecimento do recebedor, que recebe gratuitamente também, ou seja, é uma troca. E nessa troca, o recebedor, nesse quarto passo, reconhece quem doou e reconhece a doação, seja feita de forma simbólica ou até mesmo e principalmente na ação que o doador faz em relação ao receptor. O quinto passo é a resposta positiva do receptor para o doador, ou seja, isso impele, ou seja, faz com que o receptor também execute uma ação de agradecimento, uma ação de resposta ao doador. E nisso, o sexto passo diz que o receptor fica fortalecido. Da mesma forma que no sétimo passo, vemos então tanto o receptor quanto o doador fortalecendo e sendo fortalecidos. Então, a grande questão agora, para a gente pensar, é justamente a partir desse ciclo. Então vamos pensar nessa pergunta aqui. Escreva uma reflexão sobre o ciclo ético Ubuntu. Então você vai pegar esse modelinho que eu mostrei para vocês, em que alguém doa, alguém recebe, se fortalecem e são agradecidos por esse processo. Escreva uma reflexão. O que suscitou aí, né? O que você pensou já nesse momento sobre isso? Então, você tem aí alguns minutinhos para escrever sobre essa questão.
Voltando aqui, estudante. Então vamos ver a possível resposta a essa questão e, obviamente, como você fez a reflexão aí no seu caderno, perceba alguns elementos que são fundamentais para isso, principalmente pensando a partir do ciclo que nós vimos anteriormente. Então, na ética Ubuntu, entende-se que o bem é alcançado através do entendimento da coletividade, ou seja, o indivíduo a partir dos demais. Pegando aquele modelo, né, em que alguém doa, alguém recebe, os dois se fortalecem e, consequentemente, um fortalece o outro e recebendo esse fortalecimento, isso faz com que essa energia vital, esse sentimento de afirmação cresça um no outro. Então esse seria o modelo ideal da ética Ubuntu. Então a partir disso você pode aí depois rever a sua resposta e pensar como isso se faz na prática, por exemplo, né? Então leve isso para a sua prática diária. Como uma ação que fortalece o indivíduo da minha comunidade, fortalece a minha comunidade e como eu me sinto em relação a isso. Então esse sentimento de gratuidade, de reconhecimento, de fortalecimento, são palavras-chave que estarão aí com certeza na sua resposta. Então, observando a ética Ubuntu sob esse ponto de vista, percebemos o quanto é importante a relação do indivíduo com a sua comunidade, daquele que faz a ação e daquele que recebe a ação. Tudo isso é um conjunto em que, numa mão dupla, ou seja, num caminho que vai e que volta, a gente percebe o quão é importante para o indivíduo fazer algo pela sua comunidade, pelos indivíduos da sua comunidade, quanto também se sentir fortalecido justamente por essa gratuidade e por essa ação ser realizada da melhor forma possível. Então aqui temos um postulado muito importante. A pessoa só é pessoa através de outras pessoas. Na ética Ubuntu, então, nós vamos perceber que quando o indivíduo ou a pessoa, né, aquela característica do eu, né, como você se intitula? Por exemplo, meu nome é Robson, mas isso não resume quem eu sou. Eu poderia dizer o meu nome inteiro, Robson Rodrigues Mendonça, e mesmo assim não caracteriza, por exemplo, as minhas particularidades, os meus desafios, as minhas qualidades. E na ética Ubuntu isso vai além da pessoa. Eu só consigo me reconhecer como pessoa a partir da identidade do meu grupo, a partir de estar em comunidade, no convívio com essas pessoas. Então, por isso que é tão importante perceber-se dentro de uma determinada comunidade, perceber-se dentro de um grupo, ou seja um grupo como o Globo, como toda a população terrestre, ou seja, do meu país, do meu bairro, do meu grupo social, mas eu só sou pessoa enquanto eu me reconheço um membro de um grupo, ou de um pertencimento, ou de um grupo maior do que eu mesmo. Por isso, a ética só é possível ser praticada na convivência. Só é possível termos uma reflexão sobre o que nos fortalece e nos enfraquece a partir desse pensamento em que o grupo faz parte e me caracteriza e me identifica e faz com que eu entenda quem sou eu. O indivíduo só é possível a partir da coletividade. Então, por isso, não existe indivíduo isolado. Ele só pode ser entendido a partir de entendermos qual é o ciclo que ele convive, qual é o meio em que ele habita. Por isso, é chamada também de ética relacional. A ética voltada para os relacionamentos, voltada para aquilo que o ser humano, o indivíduo, a pessoa, consegue caracterizar dentro desse grupo e consegue, obviamente, se distinguir ou se associar. Então, por isso, para entender um ser humano, eu preciso entender em qual meio ele está inserido. Por isso, a identificação de um grupo, de pertencimento a esse grupo, é tão importante. E aí, eu reconheço o indivíduo entre os demais. É como olhar para essas crianças aqui, que estão com os pés unidos. Eu só vou compreender cada um deles entendendo o grupo, né? Então, por isso, estar unido ali significa justamente entender características, entender para além das ações desse grupo,
como cada indivíduo é, e a coletividade é que dá essa identidade a essas crianças ali e, obviamente, a você, a mim, a partir dessa visão de mundo. Então, na ética Ubuntu, eu vou procurar entender não só características, mas entender esse indivíduo a partir do grupo que ele está inserido e, obviamente, o próprio indivíduo, para agir de forma afirmativa, ele precisa entender-se dentro desse grupo. Então, muito mais do que entender as características do indivíduo, é entender como eu, indivíduo, ajo a partir do meu grupo. Então, chegando ao final já dessa aula, vamos fazer uma questão aqui, só para a gente relembrar o que foi visto nessa aula de hoje. Então fica aqui uma questão. Destaque os principais conceitos da aula de hoje. Então você tem aí mais alguns minutinhos para escrever no seu caderno sobre a aula de hoje da ética Ubuntu.
Olá, estudante! Voltando da questão, o que você pensou, o que você escreveu, o que você conseguiu captar da aula de hoje? Então vamos dar uma olhada aqui. Ubuntu, ética voltada para o pensamento coletivo. Então essa é uma das características que nós vimos hoje na aula. Outra característica importante, o indivíduo se reconhece como indivíduo na comunidade. Sozinho, ele não consegue ou não é o correto a identificar essa pessoa. Outra questão importante é o ciclo de reconhecimento do bem realizado e da gratuidade, que nós vimos lá naquele ciclo de 7 passos. Então, se a sua resposta contempla esses aspectos, pode ter certeza que você prestou muito bem atenção na aula de hoje e você conseguiu captar a essência da aula de hoje. Então, eu vou encerrando por aqui, dizendo da minha gratidão por mais essa aula com vocês. Espero que tenham aproveitado. Lembrem-se de fazer os exercícios do Classroom para garantir a sua presença. Aqui estão algumas referências da onde vocês podem aprofundar essas questões. E muito obrigado pela aula de hoje.